Alô! E aí, galera? Eu sou a Paula Vaz. Eu sou a Isadora Mota. E esse é o Chá com Breja, nossa conversinha de bar entre duas amigas, amantes de entretenimento, que adoram expressar seus ranços e paixões de forma criativa, aquela coisa nem um pouco roteirizada, para ver se dessa vez vai. A gente faz o melhor que pode. Ai, vai lá, Isa. O nosso papo de hoje é sobre o que significa ser uma mulher forte. O que é isso, né? O que é uma mulher forte na ficção? Como é que esse termo tem sido usado pela indústria? E como é que isso pode ser um problema, né? Tanto na parte de criação quanto na recepção das personagens femininas por todo mundo, né? E o tal do rolê de construção de identidade que a gente sempre fala por aqui, né? Acaba falando sempre, sem querer, querendo. Sim, a gente pode até mudar de assunto, mas mudem primeiro, né? Aí a gente muda, né? Mudem primeiro, tipo indústria, né? Tipo, se vira. Se vira que eu me viro. Vá. Tá, então, vamos honrar nosso belo nome. Diz aí, Isa, qual é o seu chá de hoje? Gente, meu chá hoje eu tive a boa ideia de pegar, porque eu nunca pego pra mostrar, você tá vendo? É meu clássico Twinning, só que hoje eu peguei um de laranja com manga. Enfim, achei ele inventivo, laranja com manga e canela. Achei diferente isso. E, bom, tá aqui. Eu acho que ele fica legal gelado também, hein? Fica a dica aí, é um negócio diferenciado. E você, qual é a breja de hoje? Minha é uma Walls Session Citra, porque estamos aqui de coisa cítrica, que é o que eu gosto, é uma IPA. E também estou me despedindo, porque provavelmente a partir de agora só vou poder comprar cervejas muito baratas. Não que essa seja cara, mas a partir de agora eu acho que vai ser só latão, entendeu? Isso é bom, o podcast vai ficar mais acessível, sei lá, Aquela, comecei a temporada bem para poder ir 3 morro episódios, abaixo. Morro abaixo e ninguém me julgar, entendeu? Pronto, deu 3 episódios de fartura, agora chega. Mas assim, né, se alguma empresa de cerveja descobrir a gente, quiser mandar aí, estamos quiserem sempre... compartilhar, inclusive, isso aí, vocês com seus amigos que gostam de cerveja, que gostam de chá, tudo bem, não tem problema. E quem sabe se chega lá numa marquinha, né? Aí a gente para de pagar nosso próprio chá. Acho que aí a vida deu bom, certo. Hein? Isso aí, Nossa, isso aí. A gente venceu na vida. Digam aí pra gente, galera, que vocês estão bebendo também. Galera, quando a gente fala assim, é a galera do chat, gente. Porque o Chá com Breja, pra quem ainda não ouviu nenhum dos episódios por aqui, não sabe o que é isso, ele é um podcast multiplataforma. A gente grava todos os sábados, às 8 horas, ao vivo, no Estúdio Nix, que é nosso canal no YouTube. Ao vivo! Ao vivo. E aí vai parar... Vai parar... E aí vai parar nas plataformas de streaming, eventualmente ao longo da semana. Algum momento a gente vai ter tipo um dia certo, mas enquanto sou eu que estou editando essa parada... Gente, é só esperar que vem. Tá tudo bem, todo mundo vai praticar isso. Tá, mas geralmente, no máximo, terça-feira tá aí no ar. Então, é isso. Eu sempre aconselho virem ouvir a gente no YouTube, conversar com a gente no chat. Mas tudo isso para dizer, então, galera do chat, digam pra gente o que vocês estão bebendo. E agora, né, que estamos todos bem servidos, vamos pro papo, né? Isso. Da onde que saiu essa história de mulher forte? Eu vou falar primeiro, porque o Hans, quem trouxe pra mesa, fui eu. É seu, amiga. É meu. E apresentei para a Isa abraçou meu ranço, como a gente geralmente faz, na verdade, né? Claro. Eu acho que a nossa relação é baseada. A gente ficou amigas. Nas coisas que a gente odeia. Entre outros. Mas então, como é que eu fui parar nesse rolê das mulheres fortes? Eu não tinha grandes problemas com eles há coisa de 3 anos atrás. Eu via lá a playlist do Netflix e achava meio engraçado ter todo tipo de mulher ali, tipo... Da menina do 50 Tons de Cinza, que era estava literalmente num relacionamento abusivo, sei lá, How to Get Away with Murder, entendeu? É verdade. Assim, qualquer coisa. Qualquer. Você tem uma mulher protagonista, o espectro é gigantesco, exatamente. Qualquer mulher protagonista tá valendo. Isso me incomodava já, mas não era um incômodo que, a nível de ranço, era só do tipo, Netflix tentando ser woke, botando ali a mulher forte pra vender mais, né? Tipo, indústria, that's life. Mas assim... Boletos. Boletos.
Só que aí, o que acontece? Eu comecei a ver, na maioria dos blogs de escrita que eu seguia, e comecei a ver em evento de roteiro também, evento de mercado, esse termo da personagem mulher forte aparecer. E aparecer de um jeito que, assim, que eu acho que me incomodou mais, é porque, assim, você ia na palestra ou você lia o post do blog e era literalmente como construir um bom personagem. Tipo assim, não Era não simples, né? É simples assim. Eu peguei, só para dar um exemplo para vocês entenderem do que eu estou falando, eu peguei um post daquela. Não sei se vocês estão familiarizados com Masterclass, a gente já citou algumas vezes lá no Instagram da Nix, que é tipo um negócio de cursos assim com a galera de Hollywood e outra com a gente galera mais bombada do top do mercado. que for, né? Exatamente. E aí eles têm uma espécie de blogzinho que eles fazem os artigos, e aí tem um tal de um artigo desses, mas se você bota no Google How to Write a Strong Female Character, eu acho que em português isso já está aparecendo, vem um monte, vem um monte, aliás, um monte. Mas assim, basicamente, olha só, quais são os critérios para ser uma boa, ou melhor, não uma personagem, uma protagonista feminina forte? Ela tem que ter as suas próprias opiniões. Ela tem que ser a sua própria pessoa. Sei. Ela tem que ter defeitos. Uhum. Ela tem que ser tough. Como é que é tough? Tipo... Nossa, é aquela pessoa que encara, né? Que encara os rolês. Como é que é? Não tem uma tradução, porque não é bem forte, é tipo durona. Não, é durona. Encarar o rolê. Horrorosa. Gente, você acostuma com tough, pelo amor de Deus. Durona é muito feio. Mano, assim, tirando essa parte do durona, que aí é um traço de personalidade, que personagem não tem as suas próprias opiniões? Pode ser até um personagem facilmente persuadido. Eu acho que a nível assim, isso não é ser humano? Isso não é ser humano? É uma coisa não muito... É e aí a coisa começou a virar ranço. Quando eu percebi que isso estava no mercado, isso começou a virar ranço. Eu falei, gente, então eles estão descrevendo como escrever um bom protagonista, porque tem defeitos, tem que ser gostável, geralmente entram outras características. Essa aqui é do Masterclass, mas se você entra em outros blogs, basicamente você pega aquilo e você pega um manual de roteiro sobre como escrever um bom personagem, é literalmente a mesma coisa. E aí, assim, por que a gente vai entrar nisso, inclusive vai ser mais a parte da Isa, mas por que personagens femininas você precisa ensinar a escrever como se fosse uma coisa diferente, né? Por que não tá no guarda-chuva do bom personagem? Por que não se sabe isso, né? De onde é que tiraram que as mulheres são uma outra coisa diferente de humanas e não podem ser tratadas como representadas, né? Exatamente, como todos. Exatamente. Enfim. Renan colocou aqui o rolê do resiliente. Então, o rolê do resiliente aparece e como é que a coisa começou como é que me deu o start de começar a sair do ranço para ser uma preocupação? Como foi? Eu, como uma pessoa muito privilegiada que sou, nunca tinha parado para pensar que o lance de você atribuir o qualificativo forte a uma mulher era uma nova caixinha à la princesa. Para mim, era tipo assim, uma coisa positiva. Era do tipo assim, forte agora versus fraco. Né? Não, então. Aí eu também, nesses últimos anos, indo em festival de roteiro, essas coisas, comecei a entrar numas palestras sobre mesas plurais de roteiro, diversidade, não sei o quê. E aí, uma das questões que eu comecei a ver constantemente era o lance de você tem vários estereótipos para a mulher negra, uma delas desses estereótipos é o da mulher forte, resiliente, que atura tudo, que se sacrifica e que apanha, levanta e que é independente, etc, etc. Sendo que, assim, especialmente no país em que vivemos, isso não necessariamente é uma opção e além de tudo constrói uma certa identidade uma necessidade de ser assim. Uhum. E aí, vendo isso e vendo o rolê dessa ideia da mulher forte, que beleza, é só um personagem, mas assim, eu fiz uma experiência, eu não sei se foi essa semana, acho que foi essa semana preparando para o negócio para hoje, eu fiz uma experiência de colocar aquelas perguntas do Instagram, acho que quase todas as páginas que a gente tem, eu botei o negócio, botei no meu também, perguntando o que é uma mulher forte para você.
No imaginário, assim, basicamente, tirando algumas mulheres que responderam exausta e todas, sabe? Do tipo assim, toda mulher, porque toda mulher, que você vale muito, né? Que assim, não é também não é um negócio que eu compro, embora, assim, se você já passou por uma cólica fodida na vida, amiga, você é forte. Sobreviveu, você tem quem passa todo mês. Exatamente. Mas nem toda mulher passa. Então, assim, eu acho que quando você fala esse negócio de toda mulher forte, eu acho muito preocupante. Mas, assim, acho que forte bem. É a palavra preocupante, né? Forte é a palavra... Tá, é isso. Então, aí eu tinha toda uma outra gama de mulheres e homens com uma romantização muito grande do que é essa força. E que é justamente nesse lugar de resiliência, empreendedora, vai lá, faz e acontece... essa coisa a dupla jornada, que consegue tudo, tem que se esforçar muito. E tem que se esforçar muito, né? Ai da mulher que não teve que se esforçar. Não teve que se esforçar entre algumas aspas, tá? E aí, somou com isso, a última coisa que levou ao meu escândalo pessoal de falar, tá, isso aqui é um ranço digno de eu passar 1h30 no podcast falando sobre, entendeu? Eu acho que foi... Porque já era, o selo de ranço esse foi o selo, né? porque até então era só mais uma coisa pessoal de, tipo, vou tomar cuidado quando eu escrever personagens femininas pra não encarcerar elas nesses lugares. Era muito mais uma questão pessoal. E de entrar com esse pensamento na playlist da Netflix, entendeu? Clicar ali, já saber que eu não tô esperando, sabe? Entendeu? Era muito mais um autopoliciamento do que um ranço de jogar pro mundo, sacou? Claro. E aí, eu vi aquela série The Val, que depois eu te fiz ver também. E te Me fez ver, cara, com certeza. Eu não ia assistir isso. Não tinha porquê. Tava tudo certo. Então, não é uma das dicas, tá, gente? Que a gente vai dar lá no final, mas eu super indico assistir. Que é uma série... Eu indico, assistam. É uma série da HBO sobre uma seita que rolou lá nos Estados Unidos, que era um negócio meio esquema de pirâmide com autoajuda. Era esse rolê. Só que você tem um líder carismático, todas aquelas coisas de seita que você não consegue sair, essas merdas todas. Claro. Mas dentro dessa seita grande, guarda-chuva, tinham várias mini seitinhas, de várias como se fossem mini empresas, porque ela se vendia como uma empresa. De fato, se vendia como empresa. E aí você entendia o conceito de seita. Exatamente. E aí, como é que é? Sim. Dentro disso, tinha uma seita específica que foi a que meio que fez essa seitona cair, ir para a justiça e os cacete a quatro, que era uma seita sexual, né? E que explorava mulheres para esse líder aí, né? Sim. Era uma questão de exploração sexual real, né? Assim, a gente não vai entrar em detalhes aqui como é que isso rolava, eu aconselho... Se você não quiser ver o documentário, é só botar no YouTube. Dentro do YouTube, tudo bem. Eu aconselho botar Deval, porque o nome da seita é tipo um monte de sigla. É uma sigla muito um bando de letra. É um bando de letra que eu não sei pronunciar aquilo, mas assim, bota Deval que você vai achar essa seita e você vai encontrar as coisas específicas. Mas qual é o lance que me perturbou? As mulheres que entravam nessa seita, algumas já eram da seitona grande, algumas eram cooptadas nesse esquema de pirâmide por fora. E tinha muito, especialmente com essas mulheres por fora, mas as de dentro estavam já passando por uma lavagem cerebral há mais tempo. Então mas era coisa assim de tipo 12 anos, né? Era uma coisa de uma vida. Faz mais sentido. Qual era a dinâmica dentro dessa seita? Você aceitava ser escrava da mestre acima de você. E, teoricamente, qual era o objetivo quando você entrava nisso? Era que essa relação com essa sua mestre te tornasse uma mulher mais resiliente, mais forte, mais os cacete a quatro que eles vendiam lá, através de quê? De dieta absurda, de exercício absurdo. Ficava mandando umas mensagenzinhas assim, você tá pronta? E a pessoa tem que responder na hora, independente do momento que fosse. Tinha um negócio de fazer isso, né? De reportar tudo que você estava fazendo. Tinha que receber uns oks, né? Posso comer tantas calorias, né? Era uma coisa bem sinistra. De controle real, né? De controle real em troca dessa força aspiracional vendida como uma coisa que as mulheres não são por natureza. Porque, teoricamente, assim, você até consegue entender a parte emocional às vezes não é uma pessoa que consegue fazer. Eu não consigo, especialmente se eu estou me prometendo uma coisa para mim, que eu vou conseguir fazer,
eu geralmente não faço. Quando eu prometo para os outros, eu geralmente faço, assim, né? De trabalho, de tudo, assim. Se eu quero fazer para mim... Mas é uma questão de autodisciplina, de humanidade, de todo mundo. Isso não é uma característica feminina. A gente não fala é isso uma porque, de fato, isso foi usado contra essas mulheres em vários momentos. Lembra que elas estavam passando por uma puta lavagem cerebral, não tem outro nome, em vários momentos. Você não consegue se comprometer. Isso não é assim, isso não é possível. É claro que isso tudo pode ser usado contra qualquer um num tribunal absurdo desse, porque uma série de coisas são vendidas, né? Sobre o que os homens são capazes de fazer, o que as mulheres são capazes de fazer, o que biologicamente cada um vem fazer, o que cada um é destinado para fazer, e por aí vai. E, sinceramente, nessa de mulher forte, né? Não lembro. Eu tinha uns negócios de ter que acordar 3 horas da manhã para dar, sei lá, quantas corridas no quarteirão, porque você tem que provar que você é forte. Corre você no quarteirão. Corre você na porra do... Mas, assim, a gente vai entrar em como eu acho que a ficção se relaciona com isso, mas, assim, para dizer que ver isso acontecendo me preocupou, porque eu acho que, assim, tá muito claro ali, especialmente para mulheres que estão em movimentos e que estão buscando compreender essas coisas, está muito claro para as mulheres negras de movimentos que isso não é legal, que essa é uma caixinha que não é legal. E eu acho que ainda está, não em todo o feminismo das mulheres brancas, porque existem uma cacetada de vertentes no feminismo, mas eu acho que existe uma coisa muito mais relacionada às mulheres brancas de buscar essa coisa ainda não entenderam que isso pode ser uma caixinha tão ruim, sabe? Quanto? Eu tenho uma sensação que é com isso. uma impressão, e aí partindo da sua fala, que eu acredito, é que a mulher negra, e aí vamos fazer um recorte, tá? Porque senão vai ficar semi-impossível. Mas é uma mulher que tradicionalmente ela passou por uma série de violências, uma série de agressões, as escolhas dela são muito menores, né? As possibilidades são outras. Ela tradicionalmente, na história que a gente tem, que até agora, é uma mulher que ela teve, quando ela apanhou, ela levantou. E em teoria, e aí a gente pode dar até o exemplo das princesas, em teoria, por favor, tá? Vamos botar várias aspas aqui, existe uma lógica de privilégio branco, de privilégio de mulher branca, que não chegou nem a apanhar para levantar, que é uma loucura, né? Não é assim. Então, e aí eu acho que vem uma dosagem um pouco absurda também, né? Do que é ser forte para cada um. A gente nunca vai ter, né? Se a gente perguntar para uma asiática, o que será que vem? Se a gente perguntar para uma no Oriente Médio, o que será que vai vir, né? Mas, com certeza, existe uma caixinha que enfiaram da mulher forte em termos de ficção, nesse momento, né? Porque no momento, meio que enfiaram quase todo mundo. Aí eu deixo para você. Houve uma coisa inicial até, pelo menos foi o que o The Take me falou, tem que pesquisar para ver se isso procede, mas assim, houve uma tentativa consciente dos movimentos feministas negros norte-americanos de criar esse tropo da mulher negra forte, sabe? Uma mulher negra específica, e isso foi se desvirtuando no momento que entrou na indústria e você vai criando outras amarras em relação a isso. Que não acho que não tem a ver, por exemplo, com a nossa mulher negra forte, dona de casa, que tem que cair, levantar, cair, levantar, cair, levantar. São outras coisas, né? São. Mas o que eu ia falar isso? Sim. E aí... Não, assim não, me perdi completamente. Deval, que você estava exploração. Tava no Deval, tá. No Deval é que eu entendi... Porque, assim, para mim, só era irritante. Entendeu? Até então, era irritante, era uma questão de autoconsciência de como eu vou representar na ficção. Não era uma questão, para mim, de fato... Olha só o que a busca por essa força que não é inerentemente feminina, porque ser feminina é ser frágil, então você tem que tá buscando essa força masculina. Como que é um ideal de masculinidade tóxico, até a gente vai entrar nisso, mas assim, olha só o que isso pode gerar, sabe? Porque assim, a gente sempre, pelo menos eu sempre, ainda mais olhando aquilo, eu falei, tipo, mano, isso não aconteceria comigo. Eu sempre quero crer isso, sabe? Mas ao mesmo tempo, fico vendo tutoriais de coisas na internet que são
tão tóxicos quanto... Não são tão tóxicos quanto que eu não tô numa seita que tá me escravizando sexualmente. Não, deixa, apaga. É o ao vivo, gente, é o ao vivo. Deleta. Não, mas são tóxicos nesse sentido de... É quase como quando a gente fala do mito da beleza, gera algumas coisas instintivas e até de tratamento social, de assim, qual é a mulher que eu não quero ser, porque esta mulher é frágil, e como eu quero não ser a mulher comum, que é a frágil, eu quero ser a outra mulher que pode ser colocada no lugar de igualdade, então eu tenho que ser essa mulher forte. Aquela mulher X. Porque se existem mulheres fortes, é porque todas as outras são fracas, né? É uma coisa do pressuposto, é lógica, Sim. né? Mas tá, vamos voltar para o rolê dos personagens bem construídos e daquele lance que eu falei da coisa da mulher feminina, ô cacete. Eu tô muito louca hoje, gente, desculpa, foi mal. Eu fiz até um roteiro, mas assim, muito indo para vários Talvez lugares. você ainda queira falar que a mulher construída é uma mulher bem construída. Vamos lá. Talvez seja isso. Que o personagem feminino bem construído seja uma anomalia tão grande que precisaram enfiar num caixote chamado forte. Isso. Era isso. E tava até uma coisa que eu tava falando antes, mas... Por isso que a gente compartilha o roteiro. Ai, amiga. Quem vê ao vivo tem mais, hein? Quem vê ao vivo tem mais. Porque eu não posso dizer com certeza, porque às vezes eu não consigo cortar merda. Na última, que foram 2 horas de live, eu fiquei tentando cortar umas merdas que eu não achava como, porque ficava sem sentido se eu cortasse, sabe? Mas tudo bem, parte do ao vivo. Vai. E aí, é tão, assim, outra provinha do Anomalia, aquelas experiências do Google, assim, se você bota mulher forte, vai te aparecer um monte de coisa, tanto em inglês quanto em português, vai te aparecer 500 coisas e sempre com isso no título. Se você bota homem forte, em português, o Google ele fica louco, ele não te apresenta quase nada relacionado a isso. É tipo assim... Hein? O que você tá falando? O que significa? Meu não anjo? tem isso. É muito engraçado. Fazer essa experiência. E quando você faz em inglês, ele, tipo, te apresenta um ou outro daqueles personagens bombados de filme de ação. Schwarzenegger, né? Ou super-heróis da vida. Schwarzenegger dos 70. E depois ele começa a falar de homem normal. Ele não... Sabe? Porque é inerente. Ele começa a falar de quê? De ser humano. Que é inerente ao homem. Pessoa. E aí, assim, a partir disso, né? E aqueles lances dos blogs de escrita, esses blogs de escrita são para todo quanto é tipo de ficção, não são só para... Não, acho que eu pulei alguma coisa no roteiro, né? Assim, quando você digita feminina, especialmente quando você, nas tais dicas de escrita, qual é o tipo de personagem que eles relacionam a isso? Porque além de dar as dicas, geralmente dão uns exemplos de personagem. Então você tem desde Xena, que aí é aquela força que a gente visualiza, inclusive a nossa capa, por causa disso, porque quando você fala em mulher forte, você pensa... Quando você me perguntou isso quando você falou, vamos dar o selo, é esse. Quem é a mulher forte? She-Hulk, Xena. É forte. Forte pra mim era uma questão de levantar peso. Mas aparece também Hermione. E aí isso vai entrar lá na frente nos tipos de arquétipo que estão dentro dessa mulher forte. Porque é aquilo que eu falei, na playlist do Netflix pode ser qualquer coisa, inclusive personagens mal construídas também. Porque não entra... Poderia usar o argumento de... Porque você pode usar o argumento no inglês de strong female characters, o strong ser pro characters, não pro female, sabe? Não pro female. Serão personagens fortes no sentido de consistentes. Mas, assim, não valeu isso pra Netflix, porque tem qualquer coisa, qualquer nota. Você eu não sei se... quem não fez isso, por favor, faça. Eu acredito também... Não sei se... Eu não consegui entender isso, Paulo. Não sei se você sacou. Se essa playlist só aparece para as mulheres ou se ela aparece para os homens também. Eu acho que para aparecer para homem tem que ser homens Ele tem que ver... Tem um tipo de busca que eles acham que vale a pena. Porque eu até hoje, perguntando para amigo homem, nunca vi amigo homem falar que isso apareceu. Eles sabem que isso existe, porque já ouviram falar, mas não apareceu, entendeu? Mas então... é uma playlist que ela tem desde aquelas personagens de dorama cuja vida, existência e o único sentido, razão existencial, o único motivo pelo qual elas existem é um garoto bonito ou não tanto da escola, mas é isso.
Tem Elizabeth Bennet, de Orgulho e Preconceito, qualquer versão. Tem o Hermione, tem a moça do Anjos da Noite, tem... Eu acho que a Baltimore aparece How to Get Away with Murder, e você tinha falado também um negócio que chegou um momento que tinha amadurecimento de mulheres fortes, não era isso? Sim. Essa playlist. Isso acabou de aparecer para mim, porque eu estava fazendo uma pesquisa para uma série que eu estou escrevendo que é teen. Então, eu acho que como ele viu que eu estava procurando coisas teens, ele falou, então deixa eu mostrar uma coisa teen de pra mulher mim, forte para ela. Pra você nunca ia aparecer isso. Mas, antes da gente ir para a parte... A gente vai meio que tentar demonstrar o talvez do porquê que isso aconteça, de acharem que precisa ter esse tipo de tutorial de como escrever personagem feminino e personagem feminino forte através da história da mulher no cinema, porque é a coisa que a gente mais entende e porque eu acho que tem muito mais, não tem muito mais, mas assim, há mais tempo as mulheres estão por trás dos bastidores na literatura, por exemplo. Verdade. Né? Interessante, verdade, um ponto. E no audiovisual, há pouquíssimo tempo, em games, então não vou nem falar. Então, assim, eu acho que é digno. A gente tem que entender a história do que a gente está reclamando também. Eu acho que é muito válido. Antes da gente ir para isso, eu vou só ler os comentários, que eu estou ignorando a galera. Quando eu falo demais, eu ignoro as pessoas. Desculpa, gente. Que esse Hans, eu acho que é um que dá vontade de ficar reclamando dele, sabe? Dá muito. Mais do que as princesas. A gente tá falando, assim. Hoje eu vou ficar mais vermelha do que o normal, gente. A Bárbara. As imposições para a mulher estar sempre buscando algo inalcançável e assim se afastando do conhecimento científico para progredir como ser humano e grupo. Sim, faz sentido, faz bastante sentido, mas assim, eu acho também, eu não sei nem se a gente vai entrar nisso, mas existe uma coisa agora do que está virando esse modelo da mulher forte que tem a ver muito com a nossa sociedade neoliberal, capitalista da performance. Que eu não acho que é só a gente que está enlouquecendo. Eu acho que os homens estão enlouquecendo também nessa coisa. E eu acho que quando a gente fala de masculinidade... qualquer um. Quando a gente fala de masculinidade tóxica, gente, a gente está falando de performance. Então, assim, eu não acho que os homens não enlouquecem também, tá? Acho que sim. Eu acho que ele só tá falando do nosso porque é o nosso mesmo. Se quiserem, deem depoimento. Inclusive, acho que vale a gente ter uma temporada e trazer uns convidados, né? Com certeza. Com o lugar de fala deles aí para bater o papo. Pesquisar mulher forte. Google. Você quis dizer Graciane Barbosa? Tá aí. Mulher forte. Gracinha. Mulher forte. A própria Graciane. Forte. Dizem que ela carrega o Belo. Ele falou isso em alguma entrevista. Que eu durmo no sofá, ela me leva lá pra cama. Me leva assim no ombro. Tá, vamos lá. Vamos lá, Isa, então, com o rolê da história da mulher no cinema. Bem resumida, tá, gente? Só pra gente poder fazer um ponto aqui. Eu acho que vai lembrar que a gente tem 100 anos ou mais. Eu nunca sei, sempre falo isso. Nunca sei quanto tempo de cinema a gente tem. Tem muito tempo de cinema. Tem cinema no mundo todo. Hollywood não começou com o cinema. Nem vai ter, talvez termine com ele. Mas não começou. Então, vamos focar. Eu acho que vale a gente entender que desde que o cinema é cinema e a gente tem figuras femininas sendo representadas, elas são figuras a serviço de figuras masculinas. Essa é uma história real para o que acontece com essas personagens do cinema, porque era uma história real que acontecia com essas mulheres na sociedade. E quando os filmes são feitos, o cinema, o audiovisual como um todo, é um espelho da nossa sociedade. O que está refletido no cinema agora, às vezes, é o que a gente está vivendo. Claro que a gente tem aqueles filmes super futurísticos e tal, mesmo assim, eles ainda assim refletem umas ansiedades do momento que você está. Então, era assim que a gente tinha uma retratação feminina e a gente vai continuar tendo a retratação dela como ela é vista. Então, quando a gente fala de cinema, ainda no cinema preto e branco, não sei se vocês já tiveram a chance de ver aqueles filminhos de 10 minutos, né? Super inovadores. Geralmente tem uma casa, uma mãe com um bebê sendo assaltada, aparece um cara para salvar, o trem vai ser assaltado, os assaltantes vão lá e metem a arma na cabeça da moça, vem alguém salvar. E essa é a história. Vocês não viram? Acho que o YouTube deve ter isso, sem problema. Está mais do que em domínio público. A história das mulheres ele começa com um objeto sexual, um objeto frágil, um objeto necessitado de ser salvo, de ser resgatado. Né? Ela não é uma figura agente. Né?
E aí a Paulinha até encontrou, e eu não me lembrava disso, mas em 1928 tem o martírio de Joana d'Arc, que, poxa, né, realmente é a história de Joana d'Arc, que representada como foi, né, que você sempre pode adaptar o filme como você quiser, se eles quisessem transformar o Joana d'Arc no que eles quisessem, eles fizeram. Mas acho que vale lembrar que Joana d'Arc é uma figura histórica de fato, né? Inclusive é uma santa. Acho que essa representação dela aí foi um ponto fora da curva completamente. E a gente tem essa lógica de mulheres sendo salvas, tem até hoje, mas vamos botar uma data só para a gente se encontrar. A gente tem uma figura muito forte, que vocês vão se lembrar, eu tenho certeza que sim, e vai ajudar a gente a construir essa nossa história, que é a da Femme Fatale. Que a gente colocando uma data, e a data que a Academia ofereceu, que tem coisa que também não dá para pegar, e falando de cinema americano também, a Femme Fatale de 1939 a 1950, ela toma o cinema, né? O cinema de thriller, o cinema noir, que é uma mulher que ela não é só mais resgatada. Vejam, não sumiu, tá? As mulheres resgatadas continuam no filme. De vez em quando você precisa de resgate. Não, e geralmente elas são rivais, né? Muitas vezes são rivais. Essas mulheres... A mulher ingênua, suave... Elas deixam de ser, né? Aquelas moças que não têm como se defender e passam a ser figuras retratadas como mulheres. Inclusive, de vez em quando você vê cenas em que elas estão numa superioridade de inteligência até demais, né? E automaticamente essa agência que elas têm sobre o próprio destino, sobre a própria história, acaba sendo transformada como a mulher manipuladora, a mulher sexualizada. E a gente tem aquelas nossas grandes divas maravilhosas, tá? Maravilhosas. Nunca vamos sentar aqui para reclamar do trabalho que essas mulheres fizeram. Vamos sempre se lembrar disso, que elas fazem parte da nossa história. Daquelas grandes divas, daquelas mulheres lindas, maravilhosas, aqueles cabelinhos que faziam assim, dá aquela onduladinha na frente. Vocês sabem do que eu tô falando. Sempre armadas, sempre de roupa de baixo, né? Elas são sempre perigosas, elas são sexualmente desvirtuadas. Elas são inteligentes demais. São inteligentes demais. Isso não vai dar certo. E eu acho que começa isso antes de mim, sabe? Eu não posso afirmar que começa aí, mas tem uma tradição que a gente pega até hoje nas mulheres fortes, que é a tal da respostinha, né? Que é o diálogo sagaz. E geralmente é o pé de igualdade, né? É o pé de igualdade, e muitas vezes essa ardilosidade de, tipo, o cara se mete numa arapuca, às vezes, no diálogo com ela. Então, assim, de fato, para quem era só objeto e para quem resgate... Tava ali pra, né? Ela continua sendo objeto, mas ao mesmo tempo tem uma agência vilanizada. Muitas vezes elas morrem no final. Sempre tem isso, assim, do tipo... ou então elas têm que ou elas morrem no final, ou elas são convertidas a boazinhas e casam com o mocinho, de vez em quando, cara... Eu acho que é até mais raro, né? Eu acho que é uma coisa muito clara, que aí isso acaba contribuindo com duas coisas, né? Primeiro com o Star System, aquelas mulheres lindas, altamente talentosas, vamos lá, e com o male gaze, né? Por que não ver essas mulheres em situações interessantes de alguma forma? Mas é uma figura muito forte. E aí eu acho que vale lembrar também dessa fetichização dessa mulher que talvez seja inalcançável, que quando esse marido voltasse para casa, ele ia ter aquela esposinha a ser resgatada ainda. Vamos lembrar que essa ainda não é a mulher ideal para esses homens, né? E mesmo que elas tenham influenciado pra caramba, né? Se a gente parar para pensar em mercado de beleza, em mercado de roupa, né? Como essas mulheres influenciaram. Poxa, a Rainha Amada da Disney tem a sobrancelha da Marlene Dietrich, foi inspirada nela, sabe? Real, aquelas, né? Que parece coisa. Para dar Google nisso. E a gente encosta, então, nos anos 60, grava essa moça. Grava também uma coisa, que nos anos 50 a gente tem uma figura fantástica, que eu vou dar esse nome para vocês se lembrarem da nossa querida loiríssima, a primeira loira de todas, Marilyn Monroe. A primeira loira burra do cinema. Não se enganem. Parece que Hollywood amava ela, eu não sei, não tenho tanta certeza. E aí a gente deixa de ter... acho que a morte dela não concorda com isso, né? Pois A gente não só tem agora a Femme Fatale, a moça resgatada, como a gente ainda tem agora a figura explícita daquela mulher que está ali para ter um marido rico. Não sei se vocês viram filmes, os filmes que a Marilyn Monroe protagonizou. Tenho certeza que vocês conhecem a cara dela. Né? Já viram alguma almofada, não sei.
Mas ela é sempre uma boazuda, vamos falar assim, que eu acho que todo mundo entende, uma boazuda atrás de um marido, atrás ou de um homem rico, ou de um marido de alguém, mas muito rico, para ela pegar um dinheiro. Vamos lá, que os melhores amigos das mulheres são os diamantes. Extremamente materialista, altamente sexualizado, especialmente tola, né? Acho que burra talvez seja uma palavra até assim, mas tolinha. E assim a gente caminha até a gente chegar e se encontrar na segunda onda do feminismo, nos anos 70, e a gente se esbarrar com uma vontade, finalmente, né, com o grito de libertação sexual feminina, usado contra as mulheres do cinema, que passa a ser Por que uma não? questão não é de sexualização feminina. E aí um dos exemplos que o Paulinha também encontrou foi Barbarella, e eu falei para ela ainda pouco, detesto a capa desse filme, para mim é assombrosa, que é a Jane Fonda, musa, rainha de todas nós, né? Vamos ser todas lideradas por Jane Fonda um dia. Vai viver 300 anos aquela mulher. Mas ela enfiada numa roupinha pior do que a da Princesa Leia sendo resgatada lá. Mano, ela literalmente tem uma máquina lá de orgasmo que enfiam ela dentro. É um negócio muito surreal, Barbarella, né? Eu nunca vi, eu sempre achei que era um fetiche masculino bem escroto, bem... Nunca quis ver, eu entendi os exemplos que deram, mas aquela liberdade sexual que as mulheres buscaram tanto, brigaram tanto para conseguir, e aí sim, conseguiram alguma representação em termos de delas próprias fazerem seus filmes. Vamos lembrar que nos anos 60 a gente já tem a Agnès Varda iniciando a Nouvelle Vague. Vem aqui discutir comigo, quem acha que não. O filme dela veio primeiro que o do Godard. Pode vir aqui reclamar. Pode vir. Mas a gente tem, mais uma vez, nossas próprias vontades, né, viradas contra nós. Ao mesmo tempo, eu defendo que os anos 60 tem algumas personagens super bacanas, que acho que a gente não pode esquecer. Vamos lembrar da Rosemary, aquela que teve o bebê do demônio. A bonequinha de luxo, cujo nome nunca me veio à cabeça, mas é uma personagem que tem outros pensamentos, que tem outras vontades. É uma era super interessante dos filmes de Hitchcock, que é um misógino notório, mas também um diretor bacana. Lembra assim, não é que esses filmes não tenham diversos problemas, mas são personagens femininas com alguma complexidade e agência. Isso. Eu acho que essa que é a grande questão, né? É isso. Considerando com o que a gente está comparando, né? Pensando que a gente passou da moça salva em casa, da sexualizada maníaca, que agora eu não vou conseguir dar os nomes. Não tem hora para acabar isso aqui, mas se me der tempo eu faço. E a gente tem uns anos 70 que já tem também personagens bacanas, mas eu acho que a gente só consegue se encontrar mais mesmo na terceira onda, né, do feminismo. Mas os anos 80 já dão alguns personagens menos estereotipados, e aí, em termos de estereotipado, é isso que a gente fala de não agentes, né? E aí eu acho também que isso que a gente chama de forte, aí, lembrando da nossa referência da Xena, ainda não tem tanto. Talvez a Ripley tenha sido uma das primeiras, uma das primeiras que a gente tenha. Agora, isso daí eu admito que eu não me lembro de fato. Talvez a Barbarella tenha sido muito forte, né? Era uma guerreira de alguma coisa. Mas eu puxo briga. Tem briga que você pode vir ter comigo, fica à vontade. Não tem problema nenhum com isso. Mas a nossa terceira onda, eu acho que é a que traz talvez essa figura da mulher menos frágil, né? Até porque isso era uma questão no momento, né? Você já tem a questão da mulher no mercado de trabalho muito maior. Inclusive, nos anos 80, aquele parênteses, porque eu sou viciada do True Crime e faço maratona de podcast. E aí eu estava ouvindo esses dias sobre Satanic Panic, né? Que é aquela coisa das pessoas... Sabe o que é? Que é do tipo assim, de todo mundo dizer que a creche não, amiga, é, na verdade, uma seita satânica que mata criancinhas e estupra criancinhas, esse tipo de coisa. Não por coincidência, porque as mulheres estavam entrando de fato no mercado de trabalho nos anos 80 e precisavam de creches. Logo, por que não demonizá-las, não é mesmo? Mas assim, foi só um surto dos links mentais aqui, gente. Não tem nada a ver com, não tem nada a ver com o rolê. Não tem nada a ver com o rolê. Mas é porque eu sou muito amiga do teu crime. Tá.
Mas eu acho que os anos 80... Ai, Deus, eu até perdi que eu tava olhando o roteiro. Não, então, eu acho que os terceira anos onda. 80, terceira onda, e aí eu acho que uma coisa que é super válida que a Paulinha falou é o cinema do chick flick. Vocês repararem até agora, a gente tem... E aí, tá, vamos tentar falar um pouco de gênero sem falar demais. A gente tem thriller, a gente tem terror, a gente tem suspense, a gente tem os grandes dramas de época, né? Vocês conhecem, O Vento Levou, por aí vai. Mas acho que talvez nunca tenha tido um gênero, até os anos 80, mais voltado numa geração mais nova de mulheres, de um jeito mais leve, né? Você tinha as screwball comedies que, se não me engano, veio antes, assim, que assim, são os predecessores do chick flick ali entrando, mas que era sempre assim. O que aconteceu, o que eu acho, mas aí é tudo muito achismo, gente, que eu não estudo gênero mesmo, conheço pessoas maravilhosas que estudam. Posso indicar, inclusive, eu acho que a gente pode, pro amor da Isadora, a gente pode aproveitar junho do ano que vem, fazer lá a nossa mini temporada comédia romântica, vai. Chama a Bia. Não, então, eu vou chamar pessoas que entendem disso, vou bater na porta de galera acadêmica que eu conheço, que mexe com isso. 4, vai, tem me dá bons 4. Filmes, cara. 4, tem bons porque aí filmes. Um mês eu inteiro. gosto do a gente faz, Notting Hill. A gente faz 2 temporadas de terror para recompensar. Vai. Tudo bem. Tá, então assim... Mas basicamente, já existia, mas nos anos 80 foi quando a coisa entrou no seu pico ali, a comédia romântica, o chick flick. Mais alto, né? Que é você entender as mulheres enquanto público-alvo. Público-alvo, eu acho que é isso. Só que é uma coisa que já tinha acontecido na literatura há muito mais tempo, que eram mas assim, amiga, que eram os romances... Eu acho que é uma questão de indústria mesmo, né? Porque, veja, é aquela lógica que ela pesquisa. As mulheres veem os filmes para os homens, feitos pelos homens, sabe? Então, até entender o potencial real desse mercado, né? Levou um tempo, porque o cinema estava lotando. As mulheres foram lá assistir Barbarella, sabe? Sim. Então, assim, continua fazendo isso aí. E, gente, se você gosta de Barbarella, tá tudo certo, tá? Porque aquela capa me assusta um pouco, então não vê. Mas eu acho que vale a gente entender que a nossa trajetória está especialmente ligada também a uma situação clara, que é a falta da figura feminina de mulheres por trás das câmeras. E a gente nunca viveu numa época em que tivesse tantas mulheres contando histórias, né? Não necessariamente suas próprias histórias. E a gente tem diretoras incríveis nos anos 60, nos anos 70, vai lá, a gente sabe disso. Catherine Bigelow, a única mulher até hoje, um Oscar na mão dos anos 70, já estava fazendo os filmes dela. Inclusive, filmes que eu já ouvi dizer que são muito poucos femininos, né? Guerra, surf, foda-se. Porque mulheres não gostam disso. Primeiro era uma coisa de moto, uma coisa assim, enfim. Foda-se, né? Talvez por isso ela tenha o primeiro Oscar, e não Sofia Coppola, não sei, podem vir brigar também. Essa eu não sei mesmo. Mas o momento que a gente vive agora é muito único. E a gente carrega uma bagagem enorme de tudo aquilo que veio antes, né? E aí eu acho que tem uma tentativa de superar a Femme Fatale, a Laura Burra, né? Todas elas de um jeito tão forte, que eu sei, eu acho que a caixinha que, né, pegaram nessa, não, essa daqui não tá muito boa, vamos assim, então. Mas aí também pegou todo mundo e botou em outra. Vamos explicar o que aconteceu mais ou menos ali nos anos 80 de uma forma super superficial, tá, gente? E tudo na base do achismo de coincidências, tá? A gente não estudou isso a fundo, a gente não é acadêmica do assunto, então é bom deixar isso bem claro para... Com certeza, gente. Se tiverem outras versões, podem trazer, podem mandar para o nosso e-mail, gente, ou comentar aqui embaixo. Pra gente ver aqui rançar. Comentem aí embaixo no nosso canal do YouTube, ou se você está ouvindo no podcast, manda a sua resposta pro chacombreja@gmail.com, que a gente vai ler e no próximo episódio esclarece certas coisas, não tem problema nenhum nisso. Mas, assim, pensando em coincidências de momento, o que a gente tem nos anos 80? A gente tem maior inserção da mulher no trabalho, por isso que eu puxei lá o Satanic Panic. Já tem uma ideia, inclusive, essa ideia de que o feminismo era necessário estava dando uma morrida, por isso, não é só por isso, mas essa ideia de terceira onda é um pouco por isso, né? Como se tivesse... pelo menos eu interpreto assim. De tipo... já estava com isso, tinha revistas estampadas dizendo que o feminismo morreu, aquela coisa, né? Tipo, nem a televisão morreu, as coisas morrem, né? Só que não. Mas tudo bem. E o cinema vai morrer também, né? Estão matando o cinema tem tantos anos.
Enfim, aquela. A terceira onda é carregada de duas coisas ao mesmo tempo. Uma é mais representatividade, porque as vozes que não estavam sendo ouvidas na primeira e na segunda fase do feminismo, os seus movimentos específicos já tinham se desenvolvido o suficiente para ali terem uma voz suficiente, terem pensadores já sobre aquilo para entrarem nessa onda. Pelo menos eu acho que é por isso, porque não faz sentido não ter entrado antes se não fosse por isso. Né, de tipo, você precisou de coisas acontecerem antes para você ter feminismo negro, você ter feminismo queer, porque assim era a opressão da opressão da opressão, você precisa sair primeiro um movimento para depois ter o outro, né? Eu acho que eu acho que faz sentido. Pelo menos é a lógica de cadeia que a causalidade de roteirista me faz exigir. Se é verdade, eu não sei. Mas, junto com isso, a gente tem algumas teóricas, inclusive tive a decepção de encontrar Naomi Wolf entre essas teóricas. Não vou falar mal dela até ler o livro, eu peguei o livro para ler, vou ler. Vamos manter a aura dela enquanto a gente Vamos manter a aura dela de Mito da Beleza, que foi o primeiro livro dela, mas ela escreveu, fazendo uma pesquisa para isso, eu descobri que ela escreveu um outro livro chamado Fire with Fire, que entra nessa onda de mulheres falando que existe um tipo de feminismo que é muito vitimista, que basicamente coloca a mulher nesse lugar de fragilidade e meio que reivindica para si esse lugar de fragilidade. Então, assim, o homem, o malvado, o patriarcado, e a mulher frágil que precisa desses movimentos para... Eu não concordo com isso. Tem alguns pontos de algumas coisas do que a Naomi fala ali, pelo que eu comecei a ler, que talvez eu concorde, mas a grande maioria ali eu acho muito, sabe, preto no branco, sabe? Não tá vendo... E as nuances das coisas, e as né? nuances que mulher, das coisas. De quais mulheres você está falando? De que mulheres você está falando, exatamente. Né? Calma aí. Mas começa a existir, então, esse lugar de... Na verdade, o feminismo não morreu, ele precisa de uma nova cara. Ele precisa, então, ele precisa de um rebranding, que é esse rebranding da mulher empoderada, né? E é também uma outra apropriação, um dos motivos pelos quais eu não gosto dessa palavra empoderada, porque a gente, quando fala do empoderamento como ele surgiu, era uma questão de movimento, né? Quando a gente fala empoderada de hoje, tem a ver com esse feminismo, que é um feminismo individual, que puxa que puxa a responsabilidade da sua situação para a própria mulher. É uma espécie de feminismo de estilo de vida. E que tem a ver com essa ideia do poder feminino, de fato, e tal. E que eu acho que, na verdade, que uma coisa não exclui a outra. Por que a pessoa não pode ter algum poder e ser vítima ao mesmo tempo, né? Tá aí Foucault, que não me deixa mentir. Então, assim, as duas coisas coexistem na realidade da mulher. Eu acho muito absurda essa dicotomia. Mas isso para dizer que, nessa época, a gente tem essa galera falando isso. Eu lembrei também, fazendo pesquisa, das Riot Girls, que era um movimento punk, e outra coisa que eu sou é nerdzinha de rock e música, então, às vezes, não toda música, metal não entendo muito, daí eu deixo pra Isadora. Mas Riot Girls era um movimento punk feminista e que começou com esse rolê do Girl Power. Tá rindo na minha cara, por quê? O que foi que eu fiz agora? Essa ideia de fazer isso com vídeo foi muito complicada. Essa ideia disso ser ao vivo e com vídeo, Paulo, só você na minha vida. Vai, desculpa. Eu ia sozinha aqui pensando em outras coisas, mas segue. Tá, então não é minha culpa, então tá bom. Não, eu achando que eu tinha falado alguma merda aqui. Tá, as Riot Girls basicamente era um movimento punk feminista que transformava muitas das pautas feministas de até então em música, em atitude no palco. Para algumas pessoas do movimento feminista, isso em si já era uma perversão da coisa, né? Porque tirava o negócio político para uma coisa de mercado e tal, mas elas mesmas não... As Riot Girls não é movimento de mercado. Tinha muito aquela movimento do it yourself, né? De a gente faz nossas coisas, a gente vende, fanzine. Talvez ficasse uma coisa menos intelectual também, né? Era menos intelectual. Era muito menos intelectual, era mais de movimento de confrontação, né? E aí você tem a absorção disso pelas Spice Girls. Eu tô falando isso, gente, para dizer como é que essas coisas foram meio apropriadas pelo mercado. Como é que a coisa vai se movimentando. No momento que eles percebem, por exemplo,
essas meninas raivosas gritando num palco, muitas vezes tirando o seio de fora, destruindo hotel, fazendo pichação, agindo de uma forma selvagem, isso não vende, isso não é interessante. Meninas não podem ser assim. Meninas bonitinhas. Spice Girls. Vai. Elas são maravilhosas, gente. Elas são pop, né? Elas são pop. arrumadinhas, cada uma com seu estilinho, que representa um estereótipo de menina, que podem ser meninas, né? E tal, e que já estavam desenvolvidas até ali. Mas, assim, nessa época, a gente começa a ter meninas superpoderosas, 3 espiãs de mar. A gente começa a ter o girl power invadindo a mídia comum. Acho até que eles fazem um negócio bacana, que é isso de darem sempre mais de uma, né? Pra você ficar à vontade, pra você ter que comprar 3 bonecas. Ou pra você se identificar com 3 bonequinhas ou 2. Tem um rolê disso, né? Tipo, tem fulano, fulano e fulana. Escolhe quem você quer brincar. Pois é, assim, eu não você acho... gosta mais. Fica num dilema muito grande, assim, de tipo, girl power de fato ajuda, ou girl power, na verdade, é subversão pelo marketing, e isso mais atrapalha o movimento do que qualquer outra coisa. Eu não sei se atrapalha de todo, sabe? Eu acho que é as duas coisas ao mesmo tempo, porque eu acho que as coisas são assim na maioria das vezes. E nesse caso, não deixa de ser. No meu ver, na minha perspectiva, eu vejo muitas meninas descobrirem o feminismo por causa do girl power e por causa das representações na mídia e agora as propagandas super da diversidade, da coisa assim. Bem ou mal, a gente não pode dizer que, apesar de todo... Não dá para demonizar isso completamente, eu acho. Porque é uma questão visual, as pessoas vão se acostumando a ver, ainda que comece de um jeito torto, não sei qual é a melhor palavra, mas bem ou mal, a gente tem visibilidade. Não ter visibilidade é um dos maiores problemas que a gente pode ter. A gente não conseguir se ver nos lugares, sabe? Exatamente. Eu acho que pode ser feito de uma forma muito superficial de início e como a gente vive, a gente não pode não ser realista de pensar que, no momento, a gente vive numa sociedade capitalista. E a única forma da gente... Não é a única forma, os movimentos, política, etc. Mas, assim, eu fico vendo muito pelo que acontece com os Sleeping Giants, né? Que não sei se todo mundo está familiarizado, mas é uma galera que pressiona as marcas para tirarem seu dinheiro dos lugares que têm pautas ruins. Sabe? É basicamente isso. E aí as coisas acontecem. Porque se não tem dinheiro, se não tem marca, se não tem... Numa sociedade capitalista, as coisas param. O mesmo movimento contrário, né? Uhum. E a gente vê o efeito que a publicidade faz nas coisas, tanto pro mal, né? Quando a gente pensa na cerveja da gostosa lá, e o tipo de mensagem, quanto pro bem, quando a gente começa a ver algum tipo de representatividade, mesmo que essa não seja a política interna da marca real. A gente sabe que não é, entendeu? A gente não sabe que é esse. A gente sabe que esse não é o mundo que a gente está sabe vivendo. Que é mais uma estratégia de marketing. A gente tem que ver as coisas de como são de fato. Eu acho que esse é o grande pulo, né? E a gente conseguir apreciar aquela história. Você não precisa, não sei se vocês sabem, mas a HBO, acho que a americana, tirou de cartaz o Vento Levou. E tem uma representação de uma mulher escrava e está muito errado. Escravidão tá errada, vamos começar assim. Já que fizeram um filme lindo, essa mulher escrava, inclusive, é a primeira mulher negra a ganhar um Oscar. Olha quanto tempo tem isso. Né? Vamos deixar a história dela lá, vamos ver essa atriz atuando, vamos ver além. Claro que tá errado essa porra, é óbvio que tá. Mas aí tira, apaga, finge que nunca teve. Será que essa é a melhor forma de se lidar com as coisas, sabe? Ignora, então. Vamos... Sabe, vamos tentar ver as coisas, vamos ver se dá para ver as coisas de forma positiva e vamos estar sempre atento para ver quando a gente está sendo enrolado e quando alguém está realmente querendo fazer alguma coisa. A Bárbara puxou aqui, as propagandas usam muito essa questão do empoderamento. Vi numa revista de cosméticos assim, loção hidratante de água de coco para uma pele bem resolvida.
Porra! Minha pele não sabe o que pele quer. bem resolvida. Mas eu acho que o lugar... E aí a gente tá falando, não tá entrando na questão ainda. Eu já, né, a gente Normal. fez lá um preâmbulo, como sempre. Eu já me conformei que até a gente ter grana nesse podcast, eu vou ter que editar 2 horas de podcast. Eu já entendi que essa vai ser minha vida. Amiga, podia ser 3 horas. A gente faz um esforço aqui pra acabar antes e deixar a gente fica falando. Vai falar de coisa. 2 horas é um padrãozinho ok aqui. Mas para dizer que, beleza, começam a entrar na mídia essa ideia do girl power, da mulher forte, tem as Shannas, tem as Buffys, mas no fundo, quando eu peguei Shanna e Hermione, o que eu queria dizer? Quando a gente pega o que está em comum na maioria desses blogs de escrita, quando você digita mulher forte no Google, etc., você vai ver mulheres que de alguma forma rejeitam o estereótipo de fragilidade feminina, seja ela física, seja ela racional, seja ela emocional, né? Porque muitas vezes é aquela Capitão Marvel, né? Que é a Capitão Marvel e por que ela foi tão criticada? Né? Tem muito a ver com, inclusive, a coisa da não fragilidade emocional, né? Porque eu acho que é uma das... Ela é super fodona, super fortona e tal, e isso incomoda muita gente, mas eu acho que a coisa dela não... A coisa que usaram para poder criticar essa personagem foi isso, né? De que ela é frígida, né? De, tipo, que ela é verdade, né? Que ela é frígida, que ela consegue tudo, essas coisas assim, mas assim, super-homem não é, não? Tipo... eu acho que consegue tudo também, facinho até. Tudo bem, pra mim ele é o mais chato do DC. Eu não tô falando ele de construção de personagem aqui, gente. Eu tô falando de como é que as coisas acontecem em termos de crítica aí das recepções, né? Mas, basicamente, esse é um tipo de empoderamento. Tem uma galera aí já, aquela psicóloga que eu gosto muito, que eu já falei aqui, da Valesca, que fala da prateleira do amor lá, das coisas identitárias e tal. Ela usa esse termo do empoderamento colonizado, que é empoderamento. Que empoderamento é esse empoderamento que a gente está tentando ser homens? Né? Homens no sentido assim, do que a gente... imitar a masculinidade tóxica, que é o evitamento de qualquer coisa que lembre fragilidade. Porque a gente tem uma ideia muito ruim de fragilidade que acaba sendo tóxica em si, né? Uhum. Porque se a pessoa não pode ser frágil em nada, se você que é aquilo que a gente estava falando da performance, né? De uma necessidade de auto-performance gigantesca e que, inclusive, está deixando tanta gente doente na nossa geração, né? Não digo nem geração enquanto faixa etária, eu acho geração esse momento histórico que estamos vivendo, porque eu não acho que é uma questão só de faixa etária. Sim. Então, e aí, quem são essas mulheres que... A gente tem 3 arquétipos, né? Uma coisa que me digam aí nos comentários, no chat, se vocês puderem mandar e-mail também, ou falar no nosso... Temos um Instagram, @chacombreja, comentarem lá no Chacombreja se vocês quiserem vídeos sobre arquétipos e coisas do tipo, para eu saber que tem interesse para eu fazer, né? Mas, assim, a gente tem 3 grandes arquétipos, assim, de escrita, que é o arquétipo da Diana, que é a deusa guerreira, né? Lá, pensando Grécia Antiga, né? O arquétipo de Atena e o arquétipo de Afrodite. Quem são esses 3 arquétipos? São os arquétipos que mais recusam essa feminilidade de alguma forma, ou melhor, mais imitam o que a gente tem como ideia de masculinidade. Porque a Diana é a deusa da guerra, né? A gente pensa em Amazona, né? A gente pensa... É essa a ideia, a Diana. A Atena é a inteligência e a Afrodite é o uso do sexo, né? Isso em si não é ruim, mas todo arquétipo pode ter o seu lado muito negativo. A coisa legal de brincar com arquétipos em escrita, por exemplo, é isso, que você pode ir para a sombra do arquétipo, né? Que é o over disso. E quando a gente associa a força, a mulher boa é igual a mulher forte, que é igual a não ser frágil, que era aquele problema que estava sendo criticado nas palestras de representatividade, qual é o modelo de mulher que a gente está tentando seguir? Isso me preocupa muito. E, assim, vendo na quarentena a galera de, tipo, a quarentena não vai ser útil porque vou fazer 500 mil cursos, vou fazer 500 mil yogas, assim. Nossa, fico vendo disso? assim,
A pessoa que faz 500 mil coisas no dia não para, e o autorregistro no Instagram de que, nossa, isso está virando uma cobrança, uma autocobrança real, de, assim, se você não está fazendo, e mais do que isso, você não está mostrando que você está se superando constantemente, no pain, no gain, né? A gente tinha muito essa relação ainda tem muito, né? Vídeo aí, coisas plásticas e dietas, etc., com a beleza, de que se não há sofrimento, não há beleza. Não tem beleza. É engraçado porque a gente já estava acostumado com isso, né? É só uma... Vamos botar mais uma coisa aqui para sofrer um pouquinho mais, sabe? Porque essa mulher pode ser igual. Tem muito isso que me incomoda, que é a mulher forte é ela versus as fracas, né? É a mulher que pode ser igual, porque ela é forte. Eu sei, gente, que isso parece problematização demais para uma playlist da Netflix. E para quando você vai fazer um pitching, porque minha mulher é forte. Então, essa mulher... Que a gente não fala tanto isso na vida real. Assim, você vira para uma mina que é tua amiga e fala que você é mó forte, tipo, esse é o elogio claro que você dá. Não, porra. Tipo, não, entendeu? Não é sobre claro isso. Não. São características particulares dessa mulher que fazem ela ser tão foda, sabe? Não é sobre ela. O forte virou um guarda... E é uma coisa que me incomoda, porque vira um guarda-chuva para muita coisa. E como é para muita coisa, você pode enfiar qualquer coisa aí, inclusive contagem de caloria e chantagem emocional e chantagem de fotos e virar lá a bizarra do Deval, entendeu? Qualquer coisa cabe nesse guarda-chuva da força. E para mim é muito tóxico, né? Eu acho que eu já entrei da parte de ser do nosso roteiro, que possíveis impactos, né, na nossa realidade. Acho que sim. Que é esse lance de parâmetros de como a gente deve performar, que é o mesmo problema da princesa. Eu acho que sempre me incomoda quando... Eu acho que a tentativa é sempre sair de caixa, sabe? Eu acho até bom a gente ter caixas para se entender. Caixas funcionam para isso, para mim. Assim, você tem uma caixinha ali, me botei aqui, tá, entendi que tem mais pessoas no mundo como eu. Essa caixa, para mim, é positiva por determinado tempo, para o processo de compreensão, autocompreensão. A caixa que começa a ser limitante e asfixiante, isso para mim é muito surreal, assim, e a gente romantizar essas caixas com ficção, com música, com a nossa cultura, né? Com o Instagram, o próprio Instagram. Eu acho que a gente está tão acostumado, está tão direcionado para isso, né? Eu acho que o Instagram é um exemplo super claro, né? Dessa ansiedade que gera, você fica vendo a vida do outro, é uma escolha, né? Você tá subindo, continua rolando, você pode sair dali. É um problema seu, a culpa é sua, claro, você continua no Instagram. Você tá vendo o problema do outro. Você começa a introjectar os seus problemas. E aí, né? Qual era o sentido disso, no fim das contas? É meio difícil de saber ou de chegar num ponto. Uhum. E não sei, a gente pode reclamar disso o dia inteiro, se você quiser. Mas no fim das contas... Sei lá. Você me perguntou isso, eu lembro que a gente conversou sobre o Deval, eu falei, porra, sei lá. Sei lá, Val, sei lá, de boa. Meu resumo disso, eu sei lá, caralho. Eu acho que quando acabar essa caixa vai ter outra. Não, mas sempre vai. Sempre. Eu acho que o ranço, para mim, é um exercício de consciência, um pouco. Às vezes só de rançar. Às vezes é uma coisa simples do tipo, extravasar a irritação na vida. É uma espécie de catarse, o ranço. Tem esse lugar, que eu acho ótimo. Uhum. E tem um lugar de tomar consciência de uma coisa para tentar não me... Se eu me pegar fazendo isso, eu ter tempo de conversar comigo mesma na minha cabeça e falar, bem, sabe? Acho que esse não é o caminho para mim, sabe? Acho que tô entrando numa furada, acho que tô me enfiando nessa caixa, eu acho que é mais para isso, sabe? Nossa, gente, quem perde a live perde o tipo de coisa maravilhosa que a gente teve aqui, que é assim, tivemos nosso primeiro palhaço de plantão nos comentários. Tá genial essa merda, tá genial.
Aliás, são dois palhaços Diversão garantida. Com a mesma foto, conversando um com o outro. Tá uma coisa muito maravilhosa. Entendi. Ai, gente. Tá, assim, eu acho imperdível. Pra quem tá ouvindo o podcast, inclusive, eu não vou dizer o que é, porque são coisas muito maravilhosas. Quem tá no podcast quiser dar uma passada no YouTube só para ver esses palhaços conversando entre si, certeza, vai se divertir bastante, porque tá engraçado. Tá engraçado. É muito nada a ver com o rolê. Tá show. Tá bom. Volta aí pro seu roteiro, amigo. Não, acho que meio que amigos de virgindade. Eu adorei. Valeu, Babs. Valeu, Babs. Maravilhosa. Cara, eu acho que era meio isso, assim, antes da gente ir pra saideira, era meio pensar, ver o que você acha. Eu acho que a gente já falou meio que tudo, não sei se eu esqueci alguma coisa. Eu também não sei. Eu não sei se a gente esqueceu. Eu acho que é muito... Não sei, eu acho que assim, é muito fácil... Que gracinha! O que aconteceu? Meu Deus! Um pouco racista. Nossa! KKK! Tá, gente. Parabéns! Não, mas vamos fechar, sério. Eu acho que uma coisa legal de fazer é perceber se o... Tirar a Bárbara aqui dos amigos de... Vocês alcançaram o público infantil e nem sabiam. Eu geralmente digo que não é para crianças, mas, né? Real. Acho que o YouTube não avisou. Verdade. Sei lá, né? Fica à vontade. Eu acho que é muito mais, assim, e eu acho que boa parte dos episódios vão ter essa coisa que o de princesas e o de vilãs tinha também, que é muito mais uma coisa de jogar essa reflexão de mesa de bar aí e se vocês acharem que isso faz sentido, fiquem ligados, entendeu? Não é porque um filme tá te falando que essa não é mais uma donzela a ser resgatada, que é tipo, logo é empoderamento, né? Ou logo é feminista, ou logo de fato, esse é o modelo de mulher que eu quero ser. Tipo assim, nem tanto ao céu, nem tanto à terra, sabe? Eu acho cara. Toda vez, não é porque eu me incomodo, eu me incomodo de ter um tipo de ficção me falando que o ideal de mulher é a princesa. Não é com a princesa, sabe? O problema não é com a princesa, o problema não é com a mulher que gosta de ser princess-like, né? Que gosta de ter essa vibe. Tá tudo bem com isso. Tá tudo bem. E ela não... Sinceramente. Ela não precisa ser menos feminista, ou menos igualitária, ou menos os cacete a quatro por causa disso. Não tem nada a ver com isso. Inclusive, quando a gente começa a achar isso, achar que uma mulher que tem perfil mais frágil, que não liga tanto. Eu acho que você está começando a sair dessa ideia de igualdade, amor. Né? Tá ficando estranho. Pense bem. Estranho. Quando você quando você pensa tanto nesse negócio de força física, mas que eu acho que é menos, assim, se bem que a gente tem alguns movimentos de bodybuilders, né? Mas mais nesse. Eu vejo muito indo para esse lugar de ultra intelectualidade, que eu me encaixo muito nisso, já tive esse momento de mulheres superficiais, não sou como as outras, babá, essa merda aí. Que eu acho que esse negócio da competição e da comparação, talvez mais da comparação agora do que da competição, que é o grande ponto, né? A gente não tá... Acho que o dividir e conquistar né, o grande... tem sido a grande máquina. Então vamos tentar entender, tá tudo bem. É difícil não falar isso. Mas tá tudo bem, gente. Você gosta de princesa, tá tudo certo. Se seu role model é bonequinha de luxo. Que é isso. É o que a Bárbara falou aqui, que as dualidades sempre aprisionam, né? Tipo... Mas eu acho que esse é o resumo da ópera, na verdade. No final das contas, é sobre isso. Jogar aqui Essa temporada é muito sobre estereótipos, eu acho, femininos na ficção. Acho se a gente para pensar as coisas que a gente selecionou para falar, eu acho que é muito sobre isso, jogar essas coisas aí. Eu acho que a gente não vai seguir sempre assim no podcast, é mais assim, de pensar num tema e vamos desenvolver sobre, não é sempre sobre isso. Mas eu parando para pensar nas coisas que a gente decidiu para essa primeira temporada, falam muito com isso, sabe? Então, True. E vamos pra saideira? Amiga. Então, partiu. Tá com ela preparada aí?
Então, beleza. Tô. Deixa eu botar a minha vinheta. Espera, deixa eu ver se a vinheta certa, tá. E aí, amiga? Qual é a sua Era a dica vinheta de hoje? certa. Era a vinheta certa. Qual é a sua saideira de hoje? Minha saideira de hoje é uma série que eu tô assistindo, não tô vendo a internet quebrar por ela, né? Recentemente todas as séries são as melhores séries do mundo, mas vamos lá. Eu descobri por acaso, acabou o Lovecraft Country e eu não sabia, eu esqueci, eu vi o último episódio, esqueci, e aí eu fui sentar de novo domingo para ver e me deparei com The Undoing. The Undoing é uma série baseada em um livro, tem como protagonista Nicole Kidman, nossa musa, mais uma, né, para os nossos altos. E tá no terceiro episódio, mas tá bastante interessante para quem gosta de thriller, para quem gosta de séries sobre crime, sobre assassinato, quem gosta de suspense. Eu não sei, tô achando bacana. Para quem não sabe, a HBO faz podcasts das suas séries do prime time deles, né? Geralmente acaba a série e o podcast já tá lá. Eu acho que é bacana de acompanhar também, quem quiser. Tá sendo uma boa série, não sei se vai continuar. Isso aí, mas foi uma coisa assim da semana que me deixou animada. É isso. E a minha dica, para variar um pouquinho, dessa vez eu vou de um livro, que é um livro que eu uso para escrita, mas que tem uma pegada meio de psicologia também. A pessoa que escreveu é uma psicóloga e que, se não me engano, estudou com o Campbell, que é aquele cara da Jornada do Herói, né, do Herói de Mil Faces. Ela desenvolveu um que é a Jornada do Herói Feminino. E é basicamente falando sobre equilíbrio. Eu achei que tinha a ver com isso, porque é justamente uma coisa que dialoga com essa feminilidade moderna que muitas vezes vai numa recusa extrema do feminino, né? Porque por causa da opressão em si, e sente que não quer aquele lugar para si, mas aí vai tanto que precisa voltar um pouco. Então, é como se fosse uma jornada do herói, mas tem uma pegada muito psicológica interna. Então, não é só uma questão de aventura, né? Mas tem isso também e é bem massa. Deixa eu pegar o nome da autora que eu esqueci. Maureen Murdoch. Eu vou ver se depois eu boto aí na descrição do YouTube, que eu esqueci de botar. E é isso, galera. Iva falando que adora thrillers, boa, então veja lá. Nossa, dona veja, Iva, é bem legal. Tô gostando bastante. Não sei quantos episódios tem, acho que são aquelas séries que tem 8 episódios, né? Aquelas minisséries. Da HBO tá bem bacana, bem, sei lá, cada episódio eu sei menos. Enfim, eu gosto, tudo bem. É isso, pessoal, por hoje. É isso. Por hoje é só e vemos vemos vocês. next. Espero que não os baderneiros de plantão na próxima vez. E é isso aí. E é isso, pessoal. Beijos. É isso. Beijos. Cruz. E... Cruz. Desculpa.